Olá, seja bem-vindo à aula de Educação Física do ensino de jovens e adultos. Hoje nós vamos ver muitas coisas. Vamos lá? Vamos acompanhar no slide qual é a situação que nós já aprendemos na nossa primeira aula. Vamos relembrar então que a gente já viu a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vimos também a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e vimos também como controlar a nossa respiração. Esses foram os conteúdos lá da nossa primeira aula, e é sempre importante a gente voltar a eles, porque nós estamos falando sempre de saúde e bem-estar, e hoje estamos aqui, eu, professora Emília, professora Vânia e professor Felipe, para trabalharmos mais uma questão junto com vocês. Vamos trabalhar hoje a questão da frequência cardíaca. A frequência cardíaca é super importante para a qualidade de vida, certo? Mas por quê? O que é essa frequência cardíaca? Vamos ver o nosso próximo slide. A frequência cardíaca, ela indica quantas vezes o coração bate por minuto. Isso quer dizer que a gente tem que medir esse batimento cardíaco e multiplicá-lo por 4. Como assim, professora? A gente mede por 15 segundos e depois multiplica por 4 e vamos ter o valor da nossa frequência cardíaca. Para saber se esse valor está mais próximo de uma vida saudável ou menos próximo de uma vida saudável, existe uma tabela que nós já vamos ver. Mas verifique que existe um valor normal em adultos que varia entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto. Se você ficar muito abaixo, quer dizer que você é praticamente um atleta. E se você ficar muito acima disso, quer dizer que algum tipo de problema você está apresentando na sua frequência cardíaca. Sabe por que a frequência cardíaca é tão importante? Porque durante um exercício físico você faz com que a sua frequência cardíaca se eleve. E ela se elevando, se você tiver algum tipo de problema, você pode estar sujeito a ter algum tipo de taquicardia, algum tipo de doença pode se manifestar nesse momento. Então sempre é bom a gente verificar se a nossa frequência cardíaca está em dia e como que isso vai acontecer. Depende, Depende da minha idade, depende da minha condição física, se eu sou um atleta ou não sou. Depende também se eu tenho uma doença cardíaca, como eu falei agora há pouco. Vamos ver os valores de referências antes de começar a aula. Acompanhem comigo. De 0 a 2 anos, essa frequência cardíaca fica entre 120 e 140. Veja que é uma frequência cardíaca muito mais alta do que a frequência normal para um adulto. Mas isso são para bebês. Já entre 8 e 17 anos, a frequência cardíaca fica entre 80 e 110 batimentos cardíacos por minuto. Para um adulto sedentário, ela vai ficar mais ou menos entre 70 e 80 batimentos cardíacos. E para aqueles que são praticantes de atividades físicas, é de 50 a 60, ou ainda para idosos, porque conforme vai passando o tempo, o nosso coração vai ficando um pouquinho mais cansado também e ele vai batendo num ritmo um pouquinho diferente. Vamos ver então agora a nossa frequência cardíaca. Vamos pedir então para os nossos professores que estão nos acompanhando medirem a sua frequência cardíaca basal. Observe que existe uma diferença entre a frequência cardíaca basal e a frequência cardíaca pós o exercício. Então na nossa aula hoje a gente vai fazer essa aferição. Vamos medir então. Você vai pegar os seus 2 dedos da sua mão direita e vai colocar sobre o seu punho da mão esquerda. Encontre aí o pulso do seu coração. Então observem que estamos colocando os 2 dedos sobre o punho e vamos encontrar o pulso. Assim que nós encontrarmos o pulso, que é o fluxo sanguíneo que está passando, certo? Nós vamos medir por 15 segundos. Quando eu falar já, estão prontos? Estão prontos? Ok, então vamos lá. Vamos medir a nossa frequência. E você aí em casa, mede também, por 15 segundos, ok? Valendo! (15 segundos, vamos ver quanto deu. Você aí na sua casa também vai verificar quanto deu, ok? Vamos ver. Professora Vânia? 16. 16. 16 em 15 segundos. Só que a frequência cardíaca é medida por minuto. Então, para dar 1 minuto, a gente multiplica 16 por 4 e teremos 64 batimentos cardíacos por minuto, ok? Professor Felipe, quanto deu? 17.
17 em 15 segundos. Multiplica por 4, porque a frequência cardíaca é medida em minutos, certo? Deu quanto, professor Felipe? 68. 68. Então, temos aqui 2 adultos, né? Não são sedentários, porque a frequência cardíaca deles está abaixo do valor da sedentariedade. Já a minha eu não sei, não vou contar para vocês, mas eu quero saber a de vocês. Multiplique aí o valor que vocês têm e multiplique por 4 e saibam se vocês estão com a frequência cardíaca um pouquinho elevada ou não e se está constando que você é sedentário, certo? É super importante a frequência cardíaca e nós vamos controlá-la durante a nossa aula. Então fique esperto que lá mais no final nós vamos precisar medi-la novamente, mas aí não vai ser mais a frequência cardíaca basal. Por quê? Porque será uma frequência cardíaca pós-exercício. Combinado? Vamos então começar a nossa série de exercícios. Antes disso, vamos fazer um pouco de alongamento, ok? Vamos começar aqui pela parte do pescoço, fazendo alguns pequenos círculos. Para o outro lado. Centraliza, agora faz para o lado direito, para o lado esquerdo, centraliza novamente e faz para baixo, tenta encostar o seu queixo no seu tronco e para cima, sempre deixando um pouquinho da boca entreaberta para que não repuxe, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos mobilizar os nossos ombros para trás, para frente, alternados, e já vamos lá passar para os nossos braços. Estique os seus braços à frente, utilize a mão direita para puxar aqui os dedinhos da mão esquerda. Vamos segurar 10 segundinhos, tá? Vamos trocar de braço. Se der alguns estralinhos aí na sua casa, é normal. Quer dizer que você está mobilizando a sua articulação. Solta lá. Vamos fazer um movimento bem grande com os braços para frente. 3 vezes. E para trás 3 vezes. Ok? 2, 3. Muito bem. Solta lá. Agora vamos fazer aqui para o nosso ombro. Puxa o braço direito à frente e segura com o esquerdo. A mesma coisa com o outro lado. Sempre lembrar de fazer a respiração. Lembrem lá da nossa primeira aula, em que sempre fazíamos isso calmamente, certo? Inspirando e exalando. Combinado? Vamos agora descer, enrolando o tronco devagar até lá embaixo. Lembrem-se sempre que nós vamos até o limite sem dobrar os joelhos, coisa que nós não precisamos chegar até aqui, né? Lembram sempre? Observem aqui o professor Felipe, está um pouquinho menos que a professora Vânia. É o nosso limite. Para voltar, a gente vai subir de novo devagar, desenrolando só a cabeça no final. Ok? Abre um pouquinho as pernas, faz um afastamento lateral e vai tentar alongar primeiro o seu lado direito com o seu lado direito. Mão direita no pé direito. Mão esquerda no pé esquerdo. Alterna. Devagar, para que você não tenha nada assim, nenhuma tontura e tal, porque tá abaixando a cabeça muito rápido e levantando. Agora ao contrário, mão direita na perna esquerda, vai lá, desceu. Trocou, mão esquerda na perna direita. Ok? Voltou. Muito bem. Vamos lá com os dedos assim, ó. Coloquem as mãos juntas, cruzem os dedos e levem lá na frente, esticando muito bem,
dando aqui, ó, aquele leve puxadinho aqui, ó. Mas é devagar. Lembrem-se sempre que não é para doer, certo? A gente está fazendo um alongamento, é até onde você consegue ir. Volta, relaxa o braço e vai fazer isso para o lado de trás. Tenta juntar suas mãos aqui atrás e esticar, ok? Se você for muito flexível, vai vir aqui em cima. Se for menos, vai vir aqui embaixo. É onde você consegue. Combinado? Muito bem. Relaxa. Agora solta o corpo e vamos começar um pouco dos nossos exercícios, ok? Para isso, a gente vai precisar de algumas coisas e eu vou dar para vocês 10 segundinhos para vocês irem buscar. São o quê? 2 garrafas PET. Veja bem, nós vamos trabalhar com um pouquinho de peso. Então, pode ser aí, se você não tiver uma garrafa PET, pode ser 1 quilo de feijão. Se não tiver, pode ser de arroz, pode ser do que vocês tiverem em casa, certo? Então assim, a gente vai trabalhar aqui com garrafas PETs porque é mais fácil, mas se você não tiver, você pode usar, pegar um saquinho, encher de pedra e mais ou menos um peso aí de 500 gramas a 1 quilo, depende de quanto você vai aguentar, certo? Aqui, professora Vânia, pega as suas garrafas, professor Felipe, observem que o tamanho das garrafas deles são diferentes, certo? A professora Vânia tem aqui uma garrafa de meio litro e o professor Felipe tem de 1 litro, ok? Isso, eles escolheram o peso de acordo com eles mesmos, ok? Vamos deixar bem claro. Você aí na sua casa pode usar aquela que você se sentir melhor. E se você não tiver a garrafinha, que veja, empreste para mim, professora, é simplesmente água dentro. Não tem nada mais do que água. Ela só colocou aqui um corantezinho. Na verdade, pode ser até um suquinho se você fizer, depois você pode tomar, né? Mas não precisa ter nada. Pode ser assim também, só a água, como o professor Felipe colocou aqui, ok? A gente vai usar essas garrafas para fazer alguns exercícios. Eu peço para vocês que vocês fiquem muito atentos, porque é o seguinte, toda vez que a gente faz exercícios, um pouquinho de força, sempre existe a possibilidade de nós errarmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a nossa postura não estiver adequada, isso pode te fazer mal. Então lembre-se sempre que pés com afastamento lateral, muito bem, coluna encaixada, certo? Bumbum para dentro, não é aqui, ó, muito bem, professora Vânia. Solta ali, professor Felipe, para frente. Não é para frente e também não é para trás. É sempre com a coluna encaixada. Então essa parte aqui, ó, precisa estar encaixada, ok? Nada de ficar todo molengo lá, porque daí isso vai te deixar um pouquinho pior, certo? O primeiro exercício que nós vamos fazer é o simples de braço, ok? Muito simples, vocês já devem ter visto várias vezes em vários filmes as pessoas fazendo. Então, com os pesos, aqui na lateral do corpo, põe na frente, muito bem, e só vamos fazer o seguinte movimento, para cima e volta. Muito bem, a gente vai fazer 10 vezes, combinado? 1, 2, eles adoram que quando eles já estão na 13ª que eu começo a contar, mas vocês aí vão fazer 10 vezes, combinado? 7, eu acho. 8, me ajudem. 7, 9, 10. Muito bem, parou. Observem que eles não fizeram o exercício assim, ó. Estão vendo isso? Por quê? Porque isso não tem sentido nenhum. A gente precisa sempre fazer aquela força que a gente combinou lá na nossa primeira aula. Devagar, com consciência corporal e percepção, certo? Muito bem, então esse foi o nosso primeiro exercício, nós vamos fazer mais uma série desse exercício, combinado? Mãos para aqui, posição, e sobe novamente. 1, 2, 3, respiração, sempre soltando o ar. 7, 8, 10. Muito bem.
Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque esse exercício é muito simples. E, professora Vânia, mostra o nosso próximo exercício, que daí eu vou explicando enquanto você mostra. Só elevação frontal. Vocês observaram uma coisa? Por favor, novamente. Essa elevação do ombro reto. Professor Felipe, isso. Aqui está acima do ombro, um pouquinho para baixo, muito bem. Então não é para elevar aqui o braço aqui na sua cabeça, é aqui, ó, na altura do seu ombro, ok? Vamos fazer uma sequência de 10 exercícios. Sempre lembrando que, enquanto estou me exercitando, eu preciso fazer a minha inspiração e a minha exalação de uma forma calma. Combinado? Vai lá. 1. Eles estão quase suando já, hein? 10. Muito bem. Eu tô achando que eles estão começando a ficar com aquelas caras de preocupados que eles ficaram na nossa última aula, que daqui a pouco eles vão pedir água, eu acho, né? O nosso próximo exercício, ele é semelhante a esse, certo? Só que em vez de ser uma elevação frontal, a gente vai fazer uma elevação lateral. Só que não é para você brincar de ser águia, ok? Não é águia. Combinado? É aqui, ó, lateral. Sempre lembrando que o seu braço precisa estar alinhado com o seu ombro. Combinado? Prontos? Estão sempre prontos, nunca tem calor, tá sempre ótimo. Vai lá. Já! 1. Aí em casa vocês têm que observar se vocês não estão passando do limite, certo? Sempre olhar para o ombro. Quanto deu? 10, muito bem. Ah, eu sou ótima, eu sempre sei quando está quase no 10 para interrompê-los, certo? Então é o seguinte, agora vamos fazer um exercício de combinação. Professora Vânia, você pode nos orientar dessa forma? Vamos lá, flexão de braço, extensão, flexão novamente, extensão, ok? Muito simples. Vamos mostrar mais uma vez. Flexão de braço, extensão, flexão, extensão, ok? Vamos lá? Contando. 1, 2, 3 e já! Ah, peguei vocês! Vou contar a partir de agora, hein? 1... 2. Ah, vocês acharam que eu ia contar para cada movimento? Não, é um movimento completo. Estamos no terceiro. 4. 5. Me dei bem nessa, hein? Fiquei sem peso. 6. Só mais um pouquinho, vamos lá? Mais 3. 7. 'Começou a estralar tudo? Tá pesando esse peso de 500 gramas, já virou de 2 quilos na sua mão? É porque já está fazendo um pouquinho de efeito o exercício que você está fazendo. Certo? Deu? Respira fundo, muito bem. O professor Felipe agora vai nos mostrar o nosso próximo exercício. Como é, professor Felipe? Levanta o braço aqui, com o seu peso e dobra atrás da cabeça para trabalhar o tríceps. Esse aqui, ó, sabe aquele que você não gosta quando você dá um tchauzinho? Esse exercício é para isso, exercício de tríceps. Vamos fazer então 10 vezes com o lado direito e depois 10 vezes com o lado esquerdo. Combinado? Agora eu vou deixar eles contarem sozinhos e quando chegar a 10 eles vão parar, porque eu vou dar uma chance para eles, porque senão eu fico contando muito mais, né? Eu conto devagar e eles já fizeram muito mais vezes. Começou! Valendo! 5. É? Muito bem. Sempre lembrando da postura, certo? Porque senão eu tô fazendo lá de qualquer jeito, assim, ó. Depois eu vou ficar com dor nas costas. Trocou o braço, outro lado, valendo.
Esse peso está muito leve para a professora Vânia, está muito fácil dela fazer esse movimento aqui, ó. Devagar. Respira, professor Felipe. Vamos lá. Deu? Muito bem. Então agora vocês vão pôr os pesos no chão, certo? Dá ali uma soltadinha nos braços. Vamos usar mais sim, claro! Deixa aí, não guarde o seu peso que a gente vai usar de novo. Agora, sabe aquele tapete que você tem aí na sala que a gente já usou da outra vez? Ou aquela toalha que você tem lá, mais batidinha e tal, que a gente pode pôr no chão? Vamos usar ele, então. Vou te dar 10 segundinhos para ir buscar, combinado? Vamos lá, professores? Peguem a toalha, enquanto os nossos colegas lá de casa vão pegando. Aproveitem nesse momento e bebam água. Lembrem-se sempre que é importante a hidratação. Muito bem, agora que vocês já pegaram a toalha, já se ajeitaram aí, a gente também aqui já se organizou de uma outra forma e vamos começar os nossos exercícios de solo, certo? Agora no chão, a gente vai começar com um exercício um pouquinho mais difícil, que é a prancha, ok? Como que eu faço a prancha? Eu posso colocar as mãos no chão, certo? Ou os cotovelos. Vamos ver aqui desta forma. Lembre-se sempre que essa extensão precisa estar com a coluna bem encaixada, certo? Mais para cima, o professor Felipe estica. Aê, muito bem. Se você não conseguir fazer a prancha desse jeito, eu vou mostrar aqui na parede uma outra forma para você fazer, certo? Enquanto eles ficam aqui os 10 segundos morrendo nessa prancha, você vai ver que é um exercício muito difícil, certo? Se você não conseguir fazer, você vai colocar aqui, ó, as mãos na parede e vai para trás tentando simplesmente fazer esse movimento aqui na parede, certo? Se você fizer na parede, faça o quanto você conseguir. No chão, por 10 segundos. Eu acho que eles já ficaram de castigo bastante, então meninos e meninas podem levantar. Ok, o nosso próximo exercício agora vai ser de mover as pernas. Mas como assim? Deitem-se. Muito bem. E aí, a gente vai fazer a elevação das pernas sequencialmente, ok? Primeiro com as pernas estendidas e depois com as pernas flexionadas. Vamos começar? 1, 2. Vamos mais rápido? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa! Por que que agora a gente fez 20 vezes e não 10? Porque nós estamos trabalhando com as duas pernas, então a gente fez 10 na perna direita e 10 na perna esquerda, certo? Esse exercício está alterando um pouquinho a sua frequência cardíaca e a sua respiração, e é isso mesmo que a gente quer, porque hoje o nosso trabalho é sobre frequência cardíaca, lembram? Vamos fazer agora esse mesmo exercício, só que fazendo a bicicleta, combinado? Com a simplesmente flexão dos joelhos. Muito bem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar para a posição da prancha. Volta lá. Que a gente está alternando um pouquinho de braços e pernas. Porque se você fizer todos os exercícios de braço ao mesmo tempo, você vai sentir uma fadiga muito grande, ok? Então vamos lá, professora Vânia, qual é o nosso próximo exercício? Nossa Senhora, flexão. Então, observem o seguinte, o professor Felipe está na postura de flexão estendida e a professora Vânia está na posição de flexão com os joelhos no chão. Lembrando mais uma vez, se você não estiver conseguindo fazer dessa forma, faça aqui na parede como daquela vez. Vou mostrar como é que faz na parede e aí você pode fazer também antes deles começarem a fazer esse exercício. Então vai lá atrás, encosta aqui as mãos e aí vai encostar lá o seu nariz na parede.
ok? Isso por quê? Porque nós temos uma diversidade de pessoas com diversas idades e formas físicas, certo? Então a gente precisa estar abarcando todas essas pessoas, porque todo mundo tem condição de fazer o exercício físico. Combinado? Vocês estão preparados? Postura então, vamos lá. Eu vou sentar aqui só para corrigir, certo? Observando, valendo. 1, são só 3, hein? 2, 3. Quem consegue mais? Ah, eles conseguem mais? Estavam escondendo o jogo? Obrigada! Muito bem! E agora a gente vai fazer uns exercícios que também vão te deixar um pouquinho assim mais ofegantes e tal, que são exercícios de abdominais, certo? Vamos lá, deitou novamente. A gente vai começar com um exercício isométrico. O que é um exercício isométrico? A gente já viu lá na nossa primeira aula, que é o exercício que quando a gente fica paradinho no lugar, certo? Lembram daquele nosso primeiro exercício? Então, volta lá, que a gente ficava assim paradinho. Lembra, professora Vânia? Muito bem, esse era o exercício isométrico do abdominal. Hoje, ficamos aqui 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos fazer 10 abdominais, vai! 1, 2, 3. Observem que não é com o pescoço, certo? Ele é o ombro que vem até a frente e volta, ok? E aí, quanto já deu? 9, 10. Muito bem. Então agora, gente, vamos sentar e vamos medir a nossa frequência cardíaca. Você que está aí também vai fazer isso. Lembra que a gente mediu a nossa frequência cardíaca no início da aula, que era a frequência cardíaca basal, e agora a gente vai fazer essa frequência cardíaca no final da aula, que é a frequência cardíaca após a atividade física, certo? Vamos ver então, medindo, vai respirando, 15 segundos. Segundos, muito bem. Professora Vânia? 23. 23 por 15 segundos, mas a gente faz lá por minuto, né? Então a gente tem que multiplicar por 4. 23 por 4? 92 batimentos cardíacos por minuto. Professor Felipe? 26. 26 por 15 segundos e por 1 minuto deu 104. Certo, professor? Exato. Nossa, a gente é muito bom de matemática, apesar de a gente fazer educação física, certo? Quanto é que deu aí na sua casa essa aferição, certo? Você deu aí um pouquinho mais? Agora, o que a gente precisa fazer? Sempre quando a gente termina um exercício físico, a gente precisa controlar a nossa respiração e trazer a nossa frequência cardíaca de volta à nossa frequência basal. Então, observe que, para eles, essa frequência cardíaca basal era aqui, né? E subiu. Agora eles têm que fazer com que essa frequência cardíaca volte ao normal e bata normalmente. Então, vamos sentar lá em perninhas de índio. Sempre com a coluna ereta, certo? Muito bem. Vamos fazer um exercício de respiração. Inspira, expira, sempre aqui no nosso abdômen. Incha o abdômen e solta. Inspira, bem fundo, e solta. Dá uma relaxada lá na frente, estica os braços, continua respirando. Muito bem. Pode voltar e continua controlando a respiração. Você aí em casa pode também permanecer num estado de repouso por alguns segundos até que a sua frequência cardíaca volte ao normal. É muito importante a gente ter o controle e sempre observar se aos poucos essa frequência cardíaca não vai se modificando com a vida. Então, fique atento para a nossa próxima aula e vamos praticar exercício físico.